Corinthians apresenta um péssimo futebol, um péssimo desempenho em campo. E o Antônio Oliveira vem aqui, mais uma vez, desse lado aqui, do meu lado esquerdo, apresentar as suas justificativas. Por que o Corinthians está tão ruim assim? Vamos acompanhar agora a fala do Antônio Oliveira na sua coletiva para a gente conferir o que ele falou. Repara bem no que ele vai falar. Boa noite, Antônio Oliveira, Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. Primeiramente, uma breve análise da partida, do resultado como um todo, e também a outra pergunta seria no sentido de, além das mudanças obrigatórias, que foi o caso de Gustavo Henrique, por conta de tratamento, do Maicon por conta da lesão, as outras mudanças feitas na equipe são em decorrência de um pensamento já no próximo jogo diante do Argentinos Júniors? Bem, antes de mais, boa noite a todos. Primeiramente, relativamente vou já começar pela segunda questão que me fez, relativamente às mudanças. O Maicon, Bem, continuando, o Maicon no último jogo não iniciou, portanto, não foi nenhuma alteração. O Maicon entrou ao intervalo, portanto. E nessa perspectiva, a equipa que hoje jogou foi aquela que eu entendi que era a melhor para atacar este confronto. Depois, relativamente ao jogo, portanto, acho que o jogo para o Bragantino tem 5 minutos e para o Corinthians tem o resto do jogo. Portanto, acho que foi de sentido único. Na única vez que o adversário rematou a nossa baliza fez golo. É um adversário muito competitivo, que leva o jogo muito para a sua transição, muito veloz, muito intenso. Conseguimos retirar todas as hipóteses do adversário a poder transitar, se virem até pelo número de posse, pelo número de finalizações do adversário, que é um adversário que costuma ter uma expectativa de golo altíssima. Hoje teve 0,20 ou uma coisa assim parecida, mas isso, vitórias morais, elas não dão pontos, portanto, acaba, na minha opinião, ser um resultado injusto pelo aquilo que se passou no encontro, mas pecamos pela falta de eficácia, principalmente no último terço. E quando eu falo de falta de eficácia, não é só de remate, é de mais refino nas nossas ações técnicas individuais nos últimos 30 metros, que põe em causa muitos das situações criadas pela equipa. Obrigado. Antônio, boa noite. Pedro Ramiro, Boa noite, da Rádio Pedro. Bandeirantes. É claro que você falou sobre a mudança no time e tal. Um time que foi poupado, não sei se pensando já no jogo de terça-feira. O Campeonato Brasileiro não é uma competição muito perigosa para se poupar. Às vezes os pontos iniciais podem fazer falta lá na frente. E o Corinthians em 2024 ainda não vem... Presta atenção nessa resposta que ele vai dar. O jornalista perguntando, você poupou. Olha o que o Antônio Oliveira vai falar. Venceu times de Série A. Isso te preocupa? Bem, boa noite. Eu vou repetir mais uma vez, eu não poupei. Portanto, foi aquela equipa que eu achei que é a melhor para este confronto. Portanto, depois, é evidente. Antônio Oliveira não poupa jogadores, segundo ele está falando. Ele monta outros times para que o Corinthians possa ter mais de um time reserva. Então não é poupar jogadores. É realmente escalar conforme a necessidade, segundo as falas de Antônio Oliveira. Eu escalo conforme eu julgo necessário. Eu escalo conforme eu vejo o time adversário. Como o time adversário joga, aí sim eu escalo o time do Corinthians. Então não é poupando adversário. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Vamos continuar conferindo aqui. Que há um início de campeonato, portanto, quem seguiu também já a minha trajetória, já o fiz isto noutro clube, que nesse ano até acaba por chegar a finais de 2 Copas e uma acaba por vencer. Portanto, este não é virgem naquilo que eu estou a fazer. Sempre que eu digo que todos os jogadores são importantes, é algo que eu realmente sigo à regra, porque muitas das vezes nós dizemos, mas nós não colocamos isso em ações. Portanto, para mim todos os jogadores são importantes, e aqueles que eu achei que hoje estavam mais disponíveis fisicamente, mais emocionalmente, para poder dar resposta de um jogo extremamente competitivo, como é jogar contra o Red Bull, acho que deram uma resposta boa. É evidente que o futebol é feito de detalhes, se o adversário faz um remate à baliza, faz um golo, mas o que conta no futebol são quem marca
é o diferencial entre os golos marcados e os sofridos, e nessa perspectiva acabámos por ser penalizados. E nessa perspectiva também temos que trabalhar cada vez mais para havermos de ganhar uma equipa de Série A, com certeza. Boa noite, Antônio. Boa noite. Mário do Correio de Atibaia. Outra coisa, o Corinthians esse ano, nós não ganhamos de nenhum time da Série A. Tá? Outro dado preocupantíssimo, e o Antônio Oliveira ele é ciente disso. Ele é ciente de que nós não ganhamos. Informações são que... Bom, as informações no final do vídeo, tá? Vamos continuar conferindo aqui. Depois dessa derrota contra o Bragantino, o Corinthians teve essa sequência de 4 jogos sem vencer o Bragantino, tanto no ano passado, na temporada passada, como agora. São 4 jogos, 4 derrotas contra o Bragantino. Qual é a maior dificuldade de enfrentar o Bragantino aqui em Bragança Paulista e nesse sistema, nesse time do Pedro Caixinha? Bem, boa noite mais uma vez. Quer dizer, acho que nós vimos o mesmo jogo, não é? Portanto, o adversário fez um remate. Acabei de dizer que o adversário fez um remate à baliza. Nós estivemos constantemente sobre o adversário. Na segunda parte, o Cássio não fez uma intervenção. Fez? Pronto. Fez uma, então. Não sei qual é, mas é ok. Com certeza. Pronto. O Ramires. Nós alugámos praticamente o meio campo. O adversário abdicou praticamente do jogo. Colocou uma linha de 5. Portanto, fez até determinadas ações que não é habitual fazer nesta equipa, porque esta é uma equipa que muitas das vezes até nos obriga ao jogo ficar muito, muito partido, em transição sobre transição, portanto, e nós nunca permitimos isso. Somos uma equipa extremamente equilibrada nesse aspecto. Portanto, já lhe disse que a expectativa de golo, se você for comparar as expectativas de golos do adversário nos jogos anteriores, é altíssima. Hoje nem chegou aos 0,50. Portanto, isso, os dados às vezes interessam, outras vezes não interessam tanto, mas nessa dão-nos claramente o indicativo de que claramente bloqueámos aquilo que é o adversário. O adversário é muito em transição. Nós acabamos por errar em momento de organização, que deu uma transição rápida, a bola entra no Vitinho, e eu também já conheço o Vitinho e tem muito aquela característica individual de colocar para dentro e fazer um golo, um belíssimo golo. Portanto, a outra, de resto, a partir dos 5 minutos, apesar de durante esses 5 minutos ter sido um jogo truncado, depois foi de sentido único, portanto, onde uma equipa tentou-se defender da melhor forma, nós tentando por tudo e mais alguma coisa. Repare que até acabámos só acabámos com um lateral de origem, portanto nós arriscámos tudo. Acaba por ser um jogo bem conseguido sobre o ponto de vista comportamental, percebendo que nesta altura em que nós vivemos não podemos dar asa que o adversário nos consiga ferir. A taxa de aproveitamento do adversário foi praticamente 100%, e nós nestes momentos sabemos que não podemos dar, como vocês dizem, dar mole. Nessa perspectiva, acaba por ser um jogo bem conseguido, mas o resultado é aquele que interessa no futebol e acaba por ser insatisfatório, e nós saímos tristes por isso, sabendo que, eu digo sempre, as vitórias são dos jogadores, as derrotas são minhas. Antônio, tudo bem? Felipe Bezerra, pelo Portal Time do Povo. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Antônio, são 3 jogos agora sem marcar um gol. Na visão do comandante da equipe, qual que é o problema, o maior problema dessa inofensividade do time do Corinthians? Muito obrigado. Boa noite mais uma vez. Portanto, eu às vezes é que as perguntas depois tornam-se repetitivas, portanto eu já referi relativamente a isso. Acho que até foi ao seu colega, disse que nos últimos 30 metros temos de ter muito mais refino em termos daquilo que são as nossas ações técnicas, e isso nós, para podermos fazer gol, temos que fazer um bom cruzamento, temos que fazer um bom último passo, temos que fazer um bom remate. Portanto, acho que já lhe respondi a essa questão. Antônio, Diego Pérez, da Rádio 2 FM aqui de Como Bragança, boa noite. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa escolha de iniciar com o Pedro Raul, né? Você disse que não poupou, que foi uma escolha realmente. O que fez você preferir por ele ao invés do Yuri Alberto? E se puder falar um pouco sobre o Paulinho também, agora que o Maicon acabou machucando, se o Paulinho tende a ganhar mais minutos, como ele está fisicamente também, o quanto ele aguenta na partida? Bem, boa noite. Sobre o Paulo, eu acho que se nós olharmos para a minutagem de todos os jogadores do Corinthians, é perceptível que toda a gente já teve a sua oportunidade, portanto, e é evidente também com a ausência do Maicon, portanto, de uma situação prolongada, e nesse prisma eu gostava de endereçar um forte abraço a ele. Sei que ele está a passar por um momento mais desafiante,
mas como eu digo sempre também, que os campeões caem, mas levantam-se com força redobrada e ele com certeza vai vencer mais essa batalha e quando ele recuperar, estamos aqui para o receber. E aí é evidente que ficamos com menos uma opção, portanto, naturalmente vai abrir mais espaço para outros, o Paulo, como o Breno, como o Fausto, como o Rodrigo, como o Igor, se tiver que jogar naquela posição, são todos, o Raniel, também se tiver que jogar como meia, portanto, são todos jogadores, o Biro, portanto, eu não quero estar a individualizar porque eu depois posso-me eventualmente esquecer-me de alguém. Depois a outra pergunta foi? A situação do Pedro tem também muito a ver com a situação do nosso jogo mais direto, portanto, e nessa perspectiva ele tem a capacidade não só de agredir o adversário através de um flick, como também de ter essa capacidade de retenção e dar para a equipa chegar e poder jogar a apoio e a seguir estimular e solicitar os nossos pontas mais no espaço, portanto... feliz o treinador que tem essa capacidade de ter jogadores com essa viralidade. O Ju já disse isto também já no início, que o Yuri é um jogador mais de ataque à profundidade, portanto hoje nós tínhamos mais o Pedro Henrique nessa valência e que também fez muito bem. Obrigado. Boa noite, Antônio. Boa noite. Álvaro Ribeiro, TV Altiora. O Corinthians acabou sofrendo gol no início do jogo com um mau posicionamento da zaga, que em 2, 3 jogadas o Bragantino, invertendo a jogada com o Bruninho, acabou pegando a defesa mal posicionada. Na segunda etapa você acabou corrigindo isso. Agora, o que fazer com um time que tem tanta posse de bola, cria tanto, mas falta objetividade na hora de finalizar? Esse time está com algum problema emocional? O que acontece? Que na hora da decisão o time acaba não concluindo com qualidade. Bem, obrigado pela pergunta. A equipa não estava mal posicionada. Se nós formos fazer uma análise criteriosa daquilo que é o equilíbrio defensivo desta equipa, a equipa não está mal posicionada. A equipa equilibra. Se quiser, depois eu convido-lhe a ver umas imagens e é capaz de ter outra opinião. Portanto, porque isto é muito fácil mandar aqui uma aposta pescada, dizer que a equipa não estava bem postada e a equipa equilibra-se sempre a 3, portanto, essa aí não cola, portanto, infelizmente não cola, portanto, agora, a equipa estava bem postada, e eu acho que falei ao seu colega que, sobre o ponto de vista técnico, errámos um passe que deu uma transição ao adversário, depois o Félix saiu num contra um, o adversário tirou da frente e fez gol, portanto, a equipa na segunda parte equilibrou-se da mesma forma que equilibrou-se na primeira. E sobre a eficácia, eu já tinha dito, eu acho que tivemos várias ocasiões de golo com o Paulinho, com o Mateus, com o Yuri, com o Pedro Raul, portanto tivemos diversas situações de golo. Já falei sobre essa situação desse refino técnico, que de um passe, de um cruzamento, de maior capricho nesses momentos, para podermos concretizar tudo aquilo que falou, que de muita posse. É evidente que gostávamos até de criar muito mais do que aquilo que criamos, mas o que criamos merecia a melhor concretização, tem muito a ver com a parte emocional, portanto o gol vai acabar com naturalidade, nós não vamos acabar com 0 golos, nem convém. Portanto, a equipa vai com naturalidade porque a equipa tem qualidade, aqui os jogadores têm qualidade, eu acredito muito neles, confio muito neles e vice-versa, portanto é um caminho que nós temos que construir, é evidente que estamos tristes, mas como eu já disse, as vitórias são deles, as derrotas são minhas. Antônio, boa noite. Lucas, Boa noite. Rádio Band News FM. Você deixou bem claro no início que não foi uma estratégia de poupar jogadores e sim de adaptar em relação ao adversário. A partir de agora, o Corinthians vai ter o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, diversos jogos seguidos. Queria saber se você já tem uma estratégia sobre poupar jogadores, se a ideia é sempre levar o que tem de melhor ou escolher alguma competição para ter um carinho um pouco maior nesse momento em que as coisas se afunilam bastante na temporada. Obrigado. Obrigado. Eu volto a frisar que eu não poupo. Não poupo, em nenhum momento eu vou poupar, eu vou olhar para o adversário que nós vamos enfrentar, perceber também, depois do pós-jogo, perceber em que estado é que estão os jogadores, para reunir aqueles que estão aptos e depois, de acordo com aquilo que é a estratégia que nós vamos delinear, aqueles que melhor, e as características certas que melhor vão interpretar aquilo que nós, eventualmente, nós vamos querer para aquele jogo. Portanto, eu acho que viver um jogo de cada vez e tentar sempre ser o mais assertivo e fazer as melhores escolhas. Obrigado, Antônio. Boa noite a todos. Boa noite e bom trabalho. Fala,
nação corintiana, seja bem-vindos ao Boletim Corinthians. Aqui você encontra as melhores notícias das melhores fontes. Se inscreva no canal e já deixa o seu like. Sem mais delongas, vem pro vídeo. Temos algumas questões aqui para levantar da fala de Antônio Oliveira. Primeiro, que o Antônio Oliveira ele pontuou que o Corinthians foi mais ofensivo em praticamente 95% do tempo. São falas deles. A única tentativa que o Red Bull Bragantino teve de fazer o gol, ele fez e morreu por aí. Tanto é que eles têm quase 100% de aproveitamento no chute contra o jogo do Corinthians por causa disso. Por causa que a única chance real que eles teve de fazer gol, eles fizeram. Foi a fala de Antônio Oliveira. Mas eu quero saber se você, torcedor corintiano, você concorda com isso. Deixe nos comentários. Ele falou também que o Red Bull Bragantino se trancou, fez uma linha de 5 e se fechou. E aí o Corinthians praticamente todo o tempo indo para cima e realmente pressionando o Red Bull Bragantino. E aí as falas de Antônio Oliveira, né? Ele pegou para si a derrota, a vitória são dos jogadores, mas as derrotas são minhas. Quando ele foi interpelado pelo jornalista sobre a equipe estar mal posicionada, ele falou que não, que a equipe não estava mal posicionada, que a equipe foi muito bem posicionada, foi muito bem projetada na sala de Antônio Oliveira. Quero saber se você, torcedor, concorda com isso. Eu gostei de ver Mateuzinho jogando, Pedro Raul jogando. Eu gostei de ver o time do Corinthians com essa cara da reformulação. Uma outra coisa que ele falou sobre a objetividade, né? Tem que ter um refino técnico para conseguir ter uma objetividade maior, coisa que a gente não vem vendo no Corinthians, mas é uma coisa que a gente pode esperar que o Antônio Oliveira vai buscar um refino técnico. Vale lembrar também que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi no vestiário e cobrou os jogadores que não estão tendo uma atuação muito decente, a lá Corinthians, por assim dizer, né? Lógico que cobranças com o técnico Antônio Oliveira tem, mas tem off. Com os jogadores, ele deixou bem claro que ele está indo cobrar os jogadores no vestiário. É importante ressaltar que o Antônio Oliveira ele não corre nenhum risco de ser mandado embora do Corinthians. Por que é importante ressaltar? Porque o Antônio Oliveira ele passa uma estabilidade para os jogadores, para a diretoria, e a diretoria não quer perder essa estabilidade que o Antônio Oliveira passa. Mas você, torcedor do Corinthians, você acha que o Antônio Oliveira tem que vazar? Deixe nos comentários. A minha opinião é que não. É que ele tem que ficar, segurar o Antônio Oliveira, deixa ele trabalhar e deixa ele trabalhar de preferência em paz, né? Lógico que o Corinthians precisa de resultados para ontem. Não estou negando a situação do Corinthians, tá? Não sou nenhum negacionista. Mas o Corinthians precisa de resultados para ontem. Sim, concordo com vocês. Tenho ciência disso e a maioria de nós também tem. O Antônio tem, o Augusto Melo tem. Porém, temos que entender que tudo tem um tempo. Dê tempo ao tempo e as coisas irão se ajeitar. Já estava errando a palavra. Não pouparei ninguém. É a fala do Antônio Oliveira. Não foi uma estratégia de poupar ninguém nesses jogos. Não foi. Ele realmente, a ideia dele, até por onde ele passa, é escalar os melhores jogadores para a partida de acordo com o que ele entende que vai ser o melhor. Eu vou ser bem sério com vocês. Eu gostei da escalação do Corinthians. Eu gostei como foi feito. Tá? Infelizmente o nosso setor ofensivo não está bom. Não estamos conseguindo. Teve até um gol do Pedro Henrique que foi anulado com passe de Coronado, né? Mas para você ver como que a qualidade técnica do Corinthians não está tão zoada da maneira que a gente acha. A gente só tem que encaixar. É igual eu sempre falo para vocês na live da Fiel. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações. Tem um link aqui na descrição que é o canal Reserva. Entra lá, se inscreve no canal, ative as notificações no canal Reserva. Lá tem live da Fiel praticamente todos os dias às 22h30. É igual eu falo para vocês. Quando o Corinthians entrosar o time, quando o time ficar entrosado, os jogadores, aí sim a gente vai conseguir ver uma melhora técnica dentro de campo muito boa. Foram 130 milhões gastos em jogadores. E os jogadores são jogadores bons. Tem pessoa aí que fica falando, pé de rato, pé isso, pé aquilo, ruim, elenco morto. Eu não consigo ver isso, tá? Talvez sim falta um pouco de raça para o elenco, mas
faz parte, não é sempre que todo mundo vai estar bem. Mas o elenco é um elenco bom, é um elenco forte, isso é inegável, Temos bons jogadores no elenco, principalmente os que foram contratados. Matheus França, Pedro Henrique, Gustavo Henrique, que é o zagueiro, Ranieri. E como que tem pessoas que vêm falar que tá frouxo o time? Não tá. Tá um time bom. Não tá um dos melhores, mas tá um time bom. Falta entrosamento, e entrosamento precisa de tempo. Vou lembrar de novo. Esse time do Corinthians, ele foi terminado de fazer no final de fevereiro e no começo de março ali, quando os últimos jogadores chegaram. Tá? Vou contar de março, abril. Que 2 meses que o time tá pronto. Como que alguém quer que esse time já esteja jogando bem? Não dá. Tem que ter tempo. Eu vejo aí o Corinthians brigando no meio da tabela. Não vejo o Corinthians caindo. Tá? Eu vejo o Corinthians aí no meio da tabela. Mas vamos esperar, porque eu realmente espero que o Corinthians melhore muito. E até a próxima. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, ative as notificações. O canal reserva também. Entra lá, ativa as notificações. Live da Fiel às 22h30. Tô ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, obrigado.